As mudanças climáticas são um tema bastante complexo, envolvendo vários aspectos da dinâmica, da física, da química, da biologia, da atmosfera dos oceanos, dos continentes e da crosta terrestre, até mesmo da camada inferior, né, do manto. Mas um dos grandes fundamentos físicos para as mudanças climáticas é o efeito estufa. E a física do efeito estufa é algo consideravelmente mais simples de se compreender. Então, eu escolho começar por esse tema, até porque eu creio que uma compreensão dessa física pode já dar a possibilidade de uma visão crítica com relação a uma série de argumentos que são dados para negar as mudanças climáticas. Então, vamos lá. O efeito estufa. Bom, essa apresentação está dividida da seguinte maneira. Primeiro eu vou falar sobre alguns fundamentos físicos que são necessários para entender o efeito estufa, energia térmica e calor, radiação eletromagnética, radiação de corpo negro, e depois eu vou entrar no efeito estufa propriamente dito. Não sei se vou cobrir todos esses aspectos que estão aqui já nesse primeiro vídeo. Vamos lá. Então, o que é energia térmica? Energia térmica é a energia de movimento das partículas que compõem uma determinada substância. As partículas podem ser átomos ou moléculas. Então, se a substância for um fluido, um gás ou um líquido, essas partículas transladam. Elas se deslocam livremente ou razoavelmente livremente no espaço, com uma variedade de velocidades e se chocam entre si, trocando energia cinética. Se a substância for um sólido, então as partículas estão interconectadas por ligações e não têm a liberdade de se deslocar livremente no espaço. Não vamos imaginar o caso de uma rede cristalina, que é mais fácil, e a gente então aproxima isso por uma série de esferas ligadas entre si por molas. Agora, é um número muito grande de esferas, muito grande, são bilhões de esferas interligadas por bilhões de molas. Então imagina a infinidade, quase, óbvio que não é literal, mas assim, um número enorme de maneiras como isso pode vibrar, né, com tantas molas. São muitas maneiras. Tá, agora, nos fluidos, eu ainda tenho a possibilidade de vibração e também tenho a possibilidade de rotação das moléculas, né, se forem moléculas, mas de um número de maneiras muito menor, porque aí a gente está restrito pela geometria individual de cada molécula e pelo número de ligações que ela tem. Então, exemplificando com a molécula da água. A molécula da água, ela tem um oxigênio, 2 hidrogênios, ela pode girar com o eixo passando entre os 2 hidrogênios e um hidrogênio perseguindo o outro, digamos assim, ou ela pode girar os 2 hidrogênios girando juntos, né, como está nessa ilustração, ou então também com o hidrogênio perseguindo o outro, mas o eixo passando por dentro através da tela, certo? Então, girando assim, ao invés de girar, ela poderia girar assim também. Bom, fora isso, ela pode vibrar. Ela tem 2 ligações químicas. Essas 2 ligações podem vibrar em fase, e elas podem vibrar em oposição de fase, e elas também podem se aproximar e se afastar. Então, isso é bastante importante. Um sólido, fluidos se deslocam, as partículas de fluido se deslocam no espaço, e as moléculas de fluidos podem girar ou vibrar, mas de maneiras muito específicas e um número pequeno delas, já que eu tenho um número comparativamente pequeno de ligações. A molécula de água é assim, podem ser moléculas mais complicadas, mas mesmo moléculas mais complicadas vão ter sempre um número muito menor de formas em que elas podem vibrar, comparado com um sólido, que são bilhões de partículas interligadas, vibrando aí numa quase infinidade de maneiras. Certo? Então isso é energia térmica, energia de movimento das partículas de uma substância. E o que vem a ser o calor? O calor é energia térmica sendo transferida, energia térmica em movimento. Então, um exemplo, uma barra de qualquer material, né? Vamos colocar uma barra de metal.
Você coloca ela em contato com uma fonte de calor, por exemplo, uma chama, só a ponta dela em contato com a chama, com a fonte de calor. Essa ponta aquece. E aí isso quer dizer que as partículas nesse pedaço do material vão vibrar com maior intensidade, mas como elas estão interconectadas em rede, essa vibração acaba passando para as outras ligações ou para as outras molas, na nossa analogia, e se propagando. É tanto que se você está segurando uma barra de metal no fogo, você vai ver ela se aquecendo primeiro, aonde está o fogo, mas eventualmente ela vai se aquecer até onde você segura, e fica difícil segurar, você se queima, mesmo que você não esteja próximo da chama, por causa e esse processo, por causa da transferência de calor que acontece dentro da barra, a transferência de energia térmica, né, que é o calor, e esse processo se chama condução, né, que é pelo contato. No caso, no sólido, o contato seria a transferência de vibração entre as ligações. Num fluido também existe a condução, mas como as moléculas estão muito mais fracamente interligadas, não é por transferência de vibração, e sim por colisões entre as partículas. Bom, eu tenho também outras formas de calor, de transferência de energia térmica. Uma se chama convecção. O que é a convecção? É que acontece numa panela, por exemplo, uma panela de água que a gente coloca no fogo. A camada de água mais próxima da base da panela é a que se aquece por condução, né? Pelo contato. Só que essa camada, ao se aquecer, ela se expande e se torna menos densa. Na presença de um campo gravitacional, que é a situação que a gente tem no planeta Terra, menos densa significa mais leve. Então, essa camada se torna mais leve e por isso ela tende a subir. Então, a condução, e dessa maneira, ao subir, ela se desloca para uma região do fluido que ainda não foi afetada pela condução, porque a condução é um processo lento, relativamente lento, e aí ela leva para lá a sua energia térmica. Então, a condução, ela é calor, né, a transferência de calor por parcelas macroscópicas de fluido. A convecção, eu não sei se eu falei a palavra certa, a convecção é transferência de energia térmica por deslocamento de parcelas macroscópicas do fluido. E a gente tem, por último, a irradiação. Então, mesmo que eu não esteja diretamente em contato com a chama, aqui tem um exemplo bem interessante. Eu tenho uma chama, e aí essa chama vai aquecer o ar que está acima dela, esse ar vai se tornar mais denso, e ele vai subir. Então, eu vou sentir o ar quente, mesmo que eu esteja a uma determinada altura acima da chama, por causa do processo de convecção. Mas o ar quente, ele sobe, ele não vai se deslocar para os lados. Então, no entanto, mesmo que você coloque as mãos lateralmente com relação à chama, você sente o calor da chama. E esse processo se chama irradiação. A chama irradia calor. O que é essa irradiação de calor? É a produção de ondas eletromagnéticas, que são absorvidas, são detectadas pela pele da gente como calor. Essas ondas eletromagnéticas, elas se propagam, pode se propagar até mesmo no vácuo, né, uma forma de calor de condução de energia térmica de calor que funciona inclusive no vácuo, e ela acontece sempre que um corpo tem temperatura acima de zero absoluto. Qualquer corpo que tem energia térmica, ele irradia, ele produz radiação eletromagnética, tá? Então, muito brevemente, vamos falar de radiação eletromagnética. O importante para saber nesse momento sobre radiação eletromagnética é que ela ocorre na forma de ondas, e como tal, tem comprimento de onda e frequência. Toda onda tem comprimento de onda e frequência. E um outro aspecto importante para saber sobre energia, radiação eletromagnética, é que ela, na verdade, tem um comportamento dual, tanto onda quanto partícula. A partícula da radiação eletromagnética a gente chama de fóton. E a energia dessa partícula, a energia do fóton, é determinado pelo comprimento de onda da radiação.
tá? Então, radiação eletromagnética existe aí numa gama infinita de comprimentos de onda, mas esses comprimentos de onda são associados a partículas de diferentes energias. Quanto menor o comprimento de onda, mais energético o fóton. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, do espectro de radiação eletromagnética, indo desde comprimentos de onda de 1 angstrom até 1 quilômetro. É o que está ilustrado aqui. Então, 1 angstrom é o tamanho de um átomo de hidrogênio. E é um comprimento de onda pequeno, e, portanto, os fótons têm muita energia. E são os raios gama. Depois vem os raios X, que eles têm bastante energia, tanto que eles conseguem penetrar na pele, na gordura, e quem absorve eles são os nossos ossos, né, que são mais densos. Tem ultravioleta, que é bastante energético, é tanto que ele consegue queimar a pele, alterar a química das nossas células, inclusive, com o potencial de deteriorar essa química e produzir câncer. E daí temos a luz visível, que é uma região relativamente pequena do espectro, mas que a gente amplia e separa em diferentes cores. Por quê? Porque a luz visível é a faixa do espectro eletromagnético em que o Sol mais emite, e é por isso que a gente enxerga no visível, por isso que a gente tem um órgão sensível a essa faixa do espectro, porque ela é a mais abundante no nosso planeta, devido a ser aquela faixa em que o Sol mais emite. Então, comprimentos acima são chamados de infravermelho. É engraçado, né? Comprimentos de onda maiores chamados de infra. Mais infra porque é menos energético. E depois a gente tem ondas longas, radar, televisão, rádio, e daí vai para mais longas ainda. E aqui a gente tem esse espectro separado nas suas diferentes cores. Tá? A região do espectro visível separado nas suas diferentes cores. Certo. Bom, então agora falta dizer o que é um corpo negro. Um corpo negro é um absorvedor ideal de radiação eletromagnética. Por que é um absorvedor ideal? Porque ele absorve em qualquer comprimento de onda, ele não faz distinção, e ele absorve igualmente, não importa a direção da radiação incidente. Então, por exemplo, uma janela de vidro, estritamente falando, não é um corpo negro, porque dependendo do ângulo em que você se coloca com relação a ela, você vê sua imagem. Para alguns ângulos você vê, para outros você não vê. Então isso quer dizer que ela não absorve igualmente para qualquer direção. Tem algumas direções em que ela reflete. Agora, o que ela reflete é uma parcela pequena da radiação que ela recebe, então às vezes a gente aproxima como um corpo negro, mas estritamente falando não, porque o corpo negro, a absorção do corpo negro não depende da direção de incidência. Então, isso é o que é, com relação à absorção do corpo negro, é isso que é importante. Ele absorve tudo. Ele absorve e mais uma vez, lembra, essa radiação eletromagnética, ela é uma forma de calor, ou seja, ela é uma forma de energia térmica sendo transmitida. Quando um corpo ou uma matéria absorve radiação eletromagnética, o que acontece é que as suas partículas se agitam, tá? E quanto mais a forma como elas se agitam, é claro, depende da energia do fóton. Mas não vamos entrar em muitas complicações. Então, aqui a gente tem 4 exemplos de espectro de emissão. O corpo negro, ele é um absorvedor ideal, mas ele é também um emissor ideal de radiação eletromagnética. Agora, diferente, quando eu falo um emissor ideal, não é igual, ele não emite igualmente em todos os comprimentos de onda como ele absorve. Por quê? Não dá, porque assim, um corpo tem sempre uma quantidade finita de energia térmica. E quanto menor o comprimento de onda da radiação, como a gente já mencionou, mais energia tem os fótons. Então a gente já pode imaginar que quanto mais quente um corpo, mais fótons energéticos ele pode emitir. Se ele tiver pouca energia térmica, ele não vai poder emitir muitos fótons energéticos, porque ele não tem energia para tal. Então, a emissão não é independente do comprimento de onda, pelo contrário, ela acontece segundo um espectro
O que é um espectro? É uma curva que mostra a intensidade, no caso, um espectro de emissão, a intensidade de emissão como função do comprimento de onda. Então, aqui nessa figura a gente tem comprimento de onda no eixo X e intensidade da radiação no eixo Y. E um espectro, e esse espectro dá, então, a intensidade como função do comprimento de onda. Agora, vamos lá. Se para cada comprimento de onda, digamos assim, né, pensando de uma maneira discreta e não contínua, se para cada intervalinho de comprimento de onda eu tenho um valor de emissão, uma intensidade de emissão, se eu quiser saber a intensidade total de energia eletromagnética emitida, eu então somo a quantidade de energia emitida para cada comprimento de onda. Esse processo, né, que é mais sutil, porque a gente tem que tornar esses intervalos cada vez menores para ficar mais preciso, é chamado de integração. O real processo é chamado de integração e não de soma, mas ele não, a gente não vai entrar nesse mérito aqui não. O caso é o seguinte: se eu somasse esses intervalinhos de comprimento de onda e as suas respectivas intensidades, eu teria a área embaixo dos gráficos. Então, por enquanto, vamos só lembrar que para um dado espectro de radiação eletromagnética emitida, a quantidade total de radiação eletromagnética emitida, a quantidade total de calor, é dada pela área abaixo da curva, certo? Também, como a gente mencionou, o local, o pico da curva, a gente vê aqui nesse caso desses 4 espectros, ele muda, tá? Então, o que é que está mudando aqui de um espectro para o outro? É a temperatura. A temperatura é tudo para o espectro de emissão de um corpo negro. O espectro é unicamente dado pela temperatura. E a gente vê, olha, aqui eu tenho o espectro de um corpo negro a 6.000 Kelvin, 5.000, 4.000 e 3.000. Então, se a área embaixo do espectro é a quantidade de energia emitida, a gente vê que essa variação não é linear com a temperatura. Olha, 3.000 Kelvin é metade de 6.000 Kelvin, mas a área embaixo desse gráfico é muito menor do que metade da área embaixo desse gráfico de 6.000 Kelvin. Então, na verdade, a quantidade de energia emitida por um corpo varia com a temperatura à quarta potência. É uma dependência bastante forte. Então, a quantidade de energia que um corpo negro emite depende com a temperatura à quarta potência. Cai muito rápido quando a temperatura diminui. Outra coisa que também cai quando a temperatura diminui é a energia dos fótons mais abundantes no espectro. O que são aqueles que são responsáveis pela intensidade mais alta de emissão? O pico do espectro. Então, o pico do espectro se torna menos energético à medida que a temperatura diminui. Nesse gráfico, isso é representado pelo pico se deslocando rumo a comprimentos de onda maiores, porque, como a gente falou, maior comprimento de onda, menor energia do fóton. Menor comprimento de onda, maior energia do fóton. Então, um corpo negro a 6.000 Kelvin, ele tem o pico do seu espectro no visível, mais precisamente na cor amarela, tá? O Sol é um corpo negro a 5.700 Kelvin, e ele tem o seu pico de emissão na faixa do visível. Então, ok. Então, o Sol está emitindo como um corpo negro a 5.700 Kelvin, emitindo muita luz visível. A gente tem outros exemplos de corpos que se comportam, que são têm seus picos de emissão no visível e são as coisas que a gente chama de incandescentes, né? Quando a gente esquenta muito um objeto de metal, ele se torna incandescente. Ele continua sendo um corpo negro na nossa linguagem, só que agora ele está emitindo uma quantidade considerável de luz visível, porque o seu espectro tem energia para isso. Inclusive aqui dentro dos objetos que
incandescentes, né? Um que já foi bastante comum é a lâmpada de tungstênio, a lâmpada de filamento, que eu acho que tem gente hoje em dia que nem conhece. Aquela lâmpada, o princípio dela é aquecer o filamento de tungstênio até que ele fique incandescente, ou seja, que ele emita uma quantidade importante de luz visível. No entanto, as lâmpadas de tungstênio, se eu não me engano, não chegam a 2000 Kelvin. Então, se a gente olha para cá, a gente vê que elas emitem sim no visível, né, comparando com esse espectro de 3000, que é o que a gente tem aqui, elas emitem no visível, mas elas emitem muito mais energia, tem uma área muito maior embaixo da curva, no infravermelho, que é o que a gente detecta, o nosso corpo detecta de fato como calor. É por isso que elas são consideradas pouco eficientes, porque elas produzem muito calor para pouca luz, comparativamente. Muita energia na forma térmica, que a gente sente como térmica, comparado com a energia luminosa no espectro visível que ela produz. Bom, então o Sol é esse corpo negro a 5.700 Kelvin, muito distante da Terra. Esse é um diagrama esquemático, assim, muito simplificado, é uma arte praticamente, né? Mas o Sol está muito, muito, muito mais distante da Terra. E esse site é um site bem interessante. Ele mostra se, considerando que a Lua ocupa um pixel da sua tela, ele lhe mostra todas as outras grandezas proporcionais a isso. Então, ele dá uma ideia fiel, né, do que seria a distância entre o Sol e a Terra comparado com os tamanhos do Sol e da Terra. É bem bacana. Mas aqui a gente consegue ter uma ideia do recado. O recado é o seguinte: o Sol está emitindo energia como um corpo negro a 5.700 Kelvin, no entanto, ele está emitindo isso em todas as direções. Em todas as direções. E a Terra, estando distante, ela intercepta uma pequena faixa, uma estreita faixa, que a gente chama um pequeno ângulo sólido, que é um conezinho muito pequeno disso. Ou seja, intercepta uma fração muito pequena da energia que o Sol emite. Intercepta, absorve e se aquece. E é basicamente por isso que a Terra é essa temperatura agradável para a gente, por causa da energia que ela recebe do Sol. Tá? Então, a Terra, ela é um corpo negro, se comporta como um corpo negro a 300 Kelvin, diferente dos 5.700 do Sol. Então, para a distância entre as duas, pode parecer que não é até muito, né? 300 Kelvin comparando com 5.700, assim, não é tão pouquinho quanto a gente imaginaria, mas tem que lembrar que a quantidade de energia que um corpo emite depende com a temperatura a quarta potência. Então, se a gente faz essa conta usando 290 Kelvin para a Terra, que é mais preciso, estava fazendo uma aproximação mais assim grosseira para falar, o Sol emite 150 mil vezes mais energia do que a Terra. Ok. Então, vamos lá. Sim, ainda falando de corpos negros. Então, um corpo negro, como a gente falou, ele é um absorvedor ideal. Então, lembrando, radiação eletromagnética é uma forma de calor, é uma forma de energia térmica que é transferida. Quando um corpo absorve, ele transforma em agitação. Então, os corpos negros, os sólidos são corpos negros, por excelência. Não sempre, mas assim, são os maiores candidatos. Porque, lembrando, eles têm aquelas extensas redes de partículas vibrando, e como essas redes são enormes, existe assim uma quase infinidade de formas como elas podem vibrar. Significa dizer que eles conseguem absorver uma infinidade de comprimentos de onda também, porque cada forma de vibração vai ter uma energia associada a ela. Então, e aí cada energia significa um fóton e, portanto, um comprimento de onda. Então, os sólidos conseguem absorver, conseguem ser corpos negros porque eles absorvem qualquer comprimento de onda, porque eles têm tantas e tantas e tantas formas de vibrar, das suas partículas vibrarem. Agora, os gases não são corpos negros, não são, porque nos gases os modos vibracionais
estão restritos aos modos vibracionais das moléculas dos gases, que são muito menos. Então, os gases absorvem em estreitas faixas. Na verdade, idealmente, a gente poderia dizer que eles absorvem em linhas muito bem definidas, em frequências muito bem definidas, cada uma delas associadas a um dos seus modos de rotação ou de vibração. Um dos modos de rotação ou de vibração das suas moléculas. Porém, na prática, a gente não observa essas linhas tão estreitas porque tem alguns efeitos mais complicados que não vale a pena entrar, que fazem com que essas linhas fiquem fuzzy, fiquem pouco definidas. O efeito Doppler, mas não vamos entrar nesse método. O caso é que acontecem algumas coisas que transformam linhas em bandas. Então, na prática, a gente observa que os gases têm bandas consideravelmente estreitas em que eles conseguem absorver radiação eletromagnética. Tá. Então, vamos lá. O que é o efeito estufa? Por um lado, mais simples do que parece. Por outro lado, não deixa de ser um pouco intrincado. A gente tem que imaginar o seguinte. A Terra recebe calor do Sol. Tem mais um conceito importante. O conceito de equilíbrio térmico. Então, como a gente mencionou, todo corpo que tem energia térmica emite radiação eletromagnética, tá? Então, imagina, eu tô aqui num quarto, e esse quarto tá aí a alguma temperatura, talvez 28 graus, eu não tenho ideia, e os objetos todos desse quarto estão a essa temperatura, e todos eles emitindo radiação. Então, eu tenho aqui, por exemplo, esse copo, né, ele tá recebendo radiação de todos os outros objetos que estão aqui no quarto para se aquecer. No entanto, ele não vai se aquecer indefinidamente, ele se aquece até atingir a mesma temperatura, porque ele também emite, né? E um corpo negro emite segundo a sua temperatura. Então, quando ele atinge a temperatura do ambiente, ele emite na mesma. Isso significa que ele está emitindo radiação na mesma taxa em que ele recebe, tá? Se eu boto esse copo na geladeira, deixo ele resfriar e trago ele para cá, o que que acontece? Ele vai estar mais frio do que o ambiente. Estando mais frio, ele vai emitir a uma taxa menor do que o que ele recebe e vai se aquecer. Mas aí, quando ele chega à temperatura ambiente, as taxas em que ele recebe e emite já se igualaram, e ele não acumula mais energia térmica e, portanto, sua temperatura, e nem perde em excesso, e, portanto, sua temperatura não muda. Então, a gente diz que ele está em equilíbrio térmico. A Terra está em equilíbrio térmico com relação à radiação que ela recebe do Sol. Isso quer dizer que ela emite para o espaço na mesma taxa em que recebe. Descontando o efeito estufa antropogênico, que é um fenômeno das últimas décadas, então antes disso, a Terra estava em equilíbrio térmico. Tá? Existem mudanças na temperatura da Terra, elas sempre forçadas, né, por variações na órbita do Sol. Na distância da Terra ao Sol, no ângulo. Então, porém, veja, quando eu falo a Terra está em equilíbrio térmico com a radiação, com a energia radiativa que ela recebe do Sol, eu me refiro ao sistema Terra-atmosfera, né? Que é o que está sendo aquecido. Agora, existe aí uma diferença importante. O sistema Terra-atmosfera está em equilíbrio térmico com a radiação que chega do Sol. Ok. Porém, a Terra, o planeta, se comporta aproximadamente como um corpo negro. A atmosfera não, porque gás nunca é corpo negro. Tá? Gás não absorve em todas as frequências. Então, enquanto a Terra absorve qualquer coisa, qualquer radiação que chega e se aquece, e depois ela emite, segundo um corpo negro, ou seja, ela emite em todas as frequências, não com a mesma intensidade, segundo um espectro de corpo negro, a temperatura dela, a atmosfera não. A atmosfera absorve em faixas específicas e também emite nessas mesmas faixas muito específicas. Então, quando um satélite olha para a Terra,
de longe, deixando a atmosfera já abaixo dele, de bastante longe, o que ele enxerga não é um espectro de corpo negro, é uma composição entre o espectro de emissão da Terra e a perturbação que a atmosfera consegue causar nesse espectro. Então, ok. E aí, como é que funciona o efeito estufa? Bom, funciona da seguinte maneira. Os gases atmosféricos, eles não absorvem a radiação do Sol. A atmosfera absorve uma parte da radiação solar. Sim, mas absorve porque na atmosfera existem partículas de poeira, que a gente chama de aerossóis, diferentes tipos de poeira, e existem também gotículas de água nas nuvens e gotículas condensadas, e são elas, essas coisas que não são gases na atmosfera, que absorvem a energia do Sol. Mas o gás atmosférico em si não absorve radiação visível. Mas ele tem sim linhas de absorção no infravermelho. Então, o Sol emite principalmente no visível porque é um corpo negro muito mais quente. A Terra não, a Terra é um corpo negro bem mais frio e tem seu pico de emissão no infravermelho. E aí eu tenho alguns gases atmosféricos que são sim capazes de absorver. Então, o que isso acarreta? Bom, eu não vou mexer no equilíbrio térmico do sistema Terra-atmosfera como um todo, porque eu não consigo fazer isso internamente. Quer dizer, está chegando uma certa quantidade de energia e esse equilíbrio térmico já foi atingido e eu não alterando, né, não tendo nada externo ao sistema Terra-atmosfera que consiga alterar isso, não vai mudar. No entanto, eu consigo sim alterar o balanço entre Terra e atmosfera, algo interno que a gente vai ver não afeta esse balanço do sistema como um todo. Então, o que acontece efetivamente? Acontece o seguinte, olha. Vamos imaginar por um momento que a gente tira a atmosfera, fica só o planeta, o corpo negro. Então, ele recebe energia do Sol, ele emite na mesma taxa, porque está em equilíbrio térmico, segundo um corpo negro, a uma determinada temperatura, aí de 290 Kelvin aproximadamente, que a gente representamos esse espectro nesse diagrama esquemático por essa curva vermelha. Ok. Agora eu vou introduzir uma atmosfera bem simples, cujo único gás de efeito estufa é o dióxido de carbono. E eu vou considerar só uma das linhas de absorção do dióxido de carbono por simplicidade. Então, o dióxido de carbono, ele consegue absorver radiação numa faixa que pertence está muito próxima do pico de emissão da Terra. Por isso que ele é um gás de efeito estufa tão eficiente. Ele absorve energia naquela região em que a Terra mais emite. Então, efetivamente, ele faz um dente no espectro, né? Essa energia que ia sair, não sai não, tá? Essa parte aqui do espectro que está nessa frequência, nesse comprimento de onda que iria sair, não sai. O dióxido de carbono retém isso. Mas ele retém, se aquece, ele é matéria, então ele vai emitir. Aquecido, ele vai irradiar. Agora, ele está recebendo essa energia de baixo, porque vem da superfície da Terra, e a irradiação, a radiação, ela é isotrópica, ela pode acontecer em qualquer direção, para cada molécula. Então, efetivamente, se a gente considerar aí uma molécula, ela sempre vai, cada vez que ela absorver, né, ao longo do tempo, metade da energia que ela absorver, ela vai emitir com componente vertical para cima e metade com componente vertical para baixo, ou seja, metade vai voltar. E aí, na verdade, isso não é tão simples, não é metade, porque a gente tem que considerar uma integral aí de tudo que acontece nas diferentes camadas atmosféricas cada vez mais finas, então é uma situação que aparece de novo o conceito de integração, mas não vamos entrar nesse mérito. Vamos só saber que o dióxido de carbono espalhado pela atmosfera vai absorver radiação que está justamente no pico de espectro de emissão da superfície da Terra, e na hora de reemitir, uma parte dessa energia vai ser emitida de volta para a Terra. Então, o planeta, né, o planeta sólido e líquido, aí os oceanos, ele vai ter um fluxo a mais de energia incidindo sobre ele. Tem o fluxo do Sol, que a atmosfera deixa passar, e agora tem o fluxo que vem da atmosfera. E é por isso que ele se aquece, porque ele está recebendo mais energia térmica do que se a atmosfera não estivesse lá.
Mas aí como é que fica o balanço no topo da atmosfera? O balanço entre o sistema Terra-atmosfera e a radiação incidente do Sol? Fica da seguinte maneira: o planeta se aquece, ele estaria, ele então tenta emitir como um corpo negro que está mais quente, ele emite de fato, mas a atmosfera absorve uma faixa, porque agora ela contém dióxido de carbono, de maneira que a quantidade total de energia emitida no topo da atmosfera não se altere, ou seja, a área embaixo dessa curva, que seria uma curva de emissão na ausência de qualquer gás de efeito estufa, tem que ser igual à área embaixo dessa curva que tem o dente, ou seja, essa área aqui do dente seria igual à soma dessa e a soma dessa. Eu não sei o quanto isso está preciso, né? Porque isso é um esquema, mas essa é a ideia. Então, recapitulando, eu impeço a energia de sair em uma das faixas de comprimentos de onda, não deixo que essa energia escape, eu devolvo ela para a Terra, a atmosfera devolve ela para a Terra, essa energia contribui para aquecer a Terra, e aí o que acontece? A Terra vai emitir mais energia naqueles outros comprimentos de onda que conseguem passar. Em todos, mas a faixa que o gás de efeito estufa absorve vai continuar sendo retida, mas a energia emitida nos demais comprimentos de onda consegue passar, de maneira que eu consigo, então, recuperar o fluxo que sai do topo da atmosfera e manter ele igual ao que chega do Sol. Tá? Então, isso fica mais simples se a gente usar uma analogia bem legal. Imagine a seguinte situação: uma pia vazia, e daí eu abro a torneira. O que acontece? Se eu abrir a torneira com suficiente vazão de água, todo mundo já deve ter feito isso, o nível da água começa a subir até que ele estaciona. O que está acontecendo aí? A água entra da torneira e sai pelo dreno no fundo da pia. Porém, a velocidade com que a água sai do dreno depende do nível da água na pia, porque ela depende da pressão no dreno, certo? Então, quando eu abro a torneira, no começo não há pressão, há pouca pressão, a velocidade de saída pelo dreno é baixa, por isso tem menos água saindo do que entrando. E aí a água se acumula na pia. Porém, à medida que ela se acumula, a velocidade de saída pelo dreno vai aumentando progressivamente. Na hora que essa velocidade de saída equivale à de entrada, o nível da água não muda mais, porque eu tenho tanta água entrando quanto saindo. Ok. Então, vamos imaginar que a gente pode imaginar no primeiro momento que essa situação com água entrando e saindo faz referência ao sistema Terra-atmosfera como um todo. Ele está em equilíbrio térmico, o que significa dizer que ele emite radiação na mesma taxa em que recebe do Sol, portanto, o sistema atmosfera como um todo tem sua energia constante, que seria equivalente ao nível de água. Então, nessa analogia, usando essa analogia, para o sistema Terra-atmosfera, a água que entra pela pia seria a energia que chega do Sol, o nível da água na pia seria a temperatura no topo da atmosfera, que é que está sendo emitida para o espaço, e a quantidade de água que sai pelo dreno é a quantidade de energia que o topo da atmosfera de fato emite para o espaço. Ok. Agora vamos mudar um pouco essa analogia. Vamos dizer o seguinte: a quantidade de água que sai da pia é a energia que chega no topo da atmosfera, certo? Energia que chega para o sistema Terra-atmosfera como um todo. Mas agora, o nível de água na pia é a temperatura da superfície da Terra, certo? E
isso estava eu retiro a atmosfera e espero isso chegar no equilíbrio. A água atinge um nível, ou seja, a temperatura da superfície da Terra atinge um determinado nível, quando o que sai pelo dreno equivale ao que chega, ou seja, o que é irradiado para o espaço equivale ao que vem do Sol. Mas agora eu coloco, como eu fiz no exemplo anterior, eu coloco uma atmosfera contendo dióxido de carbono e contendo gases de efeito estufa. É como se eu estivesse obstruindo uma parte do dreno. O que acontece quando você está lavando louça na pia e o dreno se obstrui parcialmente? Vamos dizer que entra um pedaço de cenoura, né? Que foi essa analogia, eu retirei de um curso online que eu vou referenciar na descrição do vídeo, e ele usa realmente isso, como se um pedaço de cenoura enganchasse no dreno. Então, a seção transversal do dreno diminui, a área pela qual a água pode escapar diminui. Então, para que eu recupere a vazão de saída, eu preciso de maior velocidade de saída. E para produzir essa maior velocidade de saída, eu preciso de maior pressão. Então, o nível da água sobe. Para o efeito estufa, como é que funciona a analogia? Eu tenho o nível da água, ou seja, a temperatura da superfície da Terra, a água que sai da torneira é a energia que chega do Sol, e a energia que a superfície da Terra emite é a que sai pelo dreno. Na hora que eu obstruo o dreno, o nível da água aumenta, ou seja, a temperatura da superfície da Terra aumenta, de maneira que ela consiga emitir mais intensidade em outro, com maior velocidade, né, de maneira que a água possa escapar com maior velocidade, para que a vazão de saída passe a equivaler à de entrada. Né? Então, no caso da superfície da Terra, a quantidade de energia que vem do Sol não muda, mas na hora que eu obstruo a saída de parte dessa energia, no caso, em vez de obstruir a área, eu obstruí a região do espectro que consegue sair, né? Eu coloquei ali um dente no espectro, quer dizer, a energia nessa faixa não consegue sair. Então, a quantidade de energia térmica da Terra, do planeta Terra aumenta, né? Então ele vai emitir mais naquelas faixas que de fato conseguem sair. E com isso, depois dele se aquecer, é recuperada a equivalência entre a energia que chega do Sol e aquela que sai do topo da atmosfera. Então, cada vez que eu acrescento gases de efeito estufa à atmosfera, é como se eu estivesse obstruindo mais esse dreno. Por um tempo, eu reduzo a quantidade de energia que o sistema Terra-atmosfera emite para o espaço, até que a superfície da Terra consiga se aquecer para emitir nos outros comprimentos de onda que conseguem passar para recuperar o equilíbrio térmico. Então, o equilíbrio térmico do sistema Terra-atmosfera ele é recuperado, porém com a superfície da Terra estando mais quente. E esse é o efeito estufa. Então, na situação que a gente vive hoje, a gente já aumentou a quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera e nós ainda não atingimos um novo equilíbrio térmico. Por enquanto, o sistema Terra-atmosfera está em desbalanço, porque obstruímos mais a saída, né, de energia, evitando que mais comprimentos de onda saíssem e evitando mais intensamente que certos comprimentos de onda saiam, de maneira que a superfície da Terra está num processo de aquecimento para conseguir emitir nas outras frequências que conseguem sair, e aí, eventualmente, acho que demora aí um século, se eu não me engano, a gente vai atingir um novo equilíbrio térmico. Né? Então, quer dizer, mesmo que as emissões de gases de efeito estufa cessassem hoje, se não houvessem processos de redução dessa quantidade de gases, a Terra ainda seguiria em aquecimento pelo próximo século. Ou seja, a temperatura que a gente vive hoje não é a temperatura final para a quantidade de gases de efeito estufa que a gente já emitiu. E é claro que a gente continua emitindo, a gente continua obstruindo mais a saída de energia, e
levando a que a temperatura da superfície da Terra se aqueça ainda mais para conseguir emitir nas outras, de maneira que ela eventualmente vai conseguir emitir nas frequências que conseguem passar.